Sombra Neko, ou Shadow, é um dos arquétipos do mundo de Duel Terminal e um dos mais poderosos desse mundo. É o Shadow Constructo, é a principal vilã da história na minha opinião, se bem que ela não é exatamente uma vilã. Enfim, se você quiser ver essa história, é só ir na descrição ou na playlist do canal. Hoje vamos falar do novo deck estrutural Shadow Showdown, o renascimento de Shadow, trazendo novas cartas e novos personagens para esse arquétipo lindo. Nesse vídeo vamos conhecer as novidades e falar um pouquinho desse estrutural que nem lançou, mas eu já quero muito. O tema desse deck estrutural foi escolhido em uma pesquisa realizada pela Konami em seu site oficial, e em dezembro de 2019 o estrutural foi lançado no Japão. Em fevereiro, o deck chega aqui pra nós, trazendo de volta a estratégia Shadow. As cartas Shadow são versões de personagens caídos durante a guerra de Duel Terminal, e seus corpos são controlados pelos fios de sombras vindos da El Shadow Constructo. Antes de falar das cartas novas, vamos relembrar quais monstros de outros arquétipos foram corrompidos pelas sombras. Começando com Escamado Sombra Neko, que é a versão das sombras de Cavaleiro Stealth Unuklahai. Sabujo Sombra Neko é a versão das sombras de Cavaleiro Stealth Sirius. Ouriço Sombra Neko é a versão das sombras de Nelflamvel Ouriço. Falco Sombra Neko é a versão corrompida de Gusto Falco. Dragão Sombra Neko é a versão corrompida de Swanee, o fogo de Yanzin. E Besta Sombra Neko é a versão das trevas da Besta Natúria. Os monstros de fusão têm El antes do nome. Esse El significa divino, e só os membros mais poderosos e escolhidos pela Constructo carregam esse título. É o Sombra Neko Winda, é a versão das trevas de Winda, a sacerdotisa de Gusto. No entanto, ela é o braço direito e porta-voz da Construtor. Por isso, ela tem uma montaria para viajar pelas terras de Duel Terminal. Essa montaria é a versão das trevas de Pulau, o vento dos Yanzin. É o Sombra Neko Wendigo, é a versão corrompida da besta espiritual Utpitolfinho. É o Sombra Neko Grista. Ele deu início à corrupção sombria dos Shadow. Ele representa o núcleo das sombras, assumindo o controle de Kai Gorgono, o Cavaleiro Antiluminescente. Esse que é uma espécie de união de vários Cavaleiros Gemas. Aliás, os primeiros a serem corrompidos pelas sombras foram eles, como você pode ver na fusão Sombra Neko, que é a versão sombria da fusão do Cavaleiro Gema. Uma menção especial para Zefra Núcleo e Zefra Naga. No final da Guerra de Duel Terminal, os arquétipos ganharam uma versão Zefra, e essas são as versões dos Shadow. Agora vamos falar dela. O principal monstro do arquétipo é o Sombra Neko Construtor. Sua origem veio da Cavaleiro Gema Lapis. Ela foi usada no projeto de Terra, a deusa da destruição, que a transformou em Sombra Neko Construtor. Quando sua cápsula se abriu, surgiu a criatura que levaria as sombras por todo mundo. É o Sombra Neko Constructor. O nome japonês desse card é El Shadow Nephilim. Os Nephilims, no mito hebraico, são uma raça de criaturas gigantes que são filho de anjos e filho das mulheres. Eles habitavam Canaã. Eles são meio anjo, meio humanos. Esses seres têm sido interpretados de várias formas, como anjos caídos ou descendentes de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Outra interpretação dos Nephilims é aqueles que fazem os outros caírem. Nesse caso, poderia se referir aos fios de sombras que saem desse monstro, que parecem corromper os monstros anteriores e existentes, os monstros do passado e os de hoje. O nome desse card também é uma referência a El Shaddai, um dos nomes judaicos de Deus. A tradução seria algo como Deus Todo-Poderoso, mostrando porque ela é o monstro principal do arquétipo Shadow.
A próxima versão da Construtor é El Sombraneco Sheknaga. Aqui podemos vê-la sendo presa pelo mecanismo de defesa Torres Apocryphos, e na sua forma final, já com a interferência dos Infernoids na guerra de Duel Terminal, temos El Sombraneco Anoiatlis. Na verdade, o nome original dessa carta é Anoma Lilith, uma junção das palavras anomalia e o nome Lilith, que é o nome de um demônio ou espírito feminino da mitologia judaica, a primeira mulher que recusou o Éden. Agora sim, vamos falar dos novos Shadow que chegam no estrutural, começando pelos monstros do deck principal. Quadro Shadow Chaos. No início da terceira era de Duel Terminal, Ordeu Maligno Kerikeion era praticamente um deus, e ele foi totalmente engolido pelas sombras. Ele vive dentro das sombras dos Shadow, e essa carta mostra esse evento, ele desesperado e preso, lutando nas sombras para ajudar as tribos de Duel Terminal. Você pode ver essa luta na nova armadilha do arquétipo, e o efeito desse monstro é: quando esse card é invocado por invocação virar, invoque por invocação especial um monstro Shadow da sua mão em defesa, virado para cima ou virado para baixo. Se este card for enviado para o cemitério por um efeito de card, envie um monstro Shadow da sua mão para o cemitério e aplique o seguinte efeito: monstros que você controlam ganham ataque e defesa igual ao nível vezes 100 do monstro enviado para o cemitério. Você pode usar o efeito de quadro Shadow Chaos apenas uma vez por turno. Noel Shadow Ariel é a versão das sombras de Gishk Ariel. Por muito tempo nunca foi explicado o que aconteceu com ela, e finalmente temos a resposta. Ela foi morta, transformada na nova boneca das sombras, e ela tem o seguinte efeito: virar. Você pode escolher um dos monstros Shadow banidos, invoque-o por invocação especial em posição de defesa, virado para cima ou para baixo. Se este card for enviado para o cemitério por um efeito de card, você pode escolher 3 cards no cemitério e bani-los. Você só pode usar um efeito de Noel Shadow por turno, e apenas uma vez nesse turno. Outra novidade para Lorde Duel Terminal é Laiz Shadow Wendy. Wendy foi purificada pela árvore sagrada no arco final da história. Como você pode ver na carta Caminho de Zefra, ela se tornou um membro dos Zefras como a domadora da besta espiritual Zefra Wendy, mas na batalha final ela aparece sem a besta espiritual, como podemos ver na carta Void Calamity, onde os maiores campeões de Duel Terminal vão enfrentar Terra. Pela primeira vez, uma Shadow que não é Zefra e está livre das sombras e dos tubos de vácuos. E seu efeito é: quando este card é invocado por invocação virar, invoque por invocação especial um monstro Shadow do seu deck, exceto Laiz Shadow Wendy, em posição de defesa virado para cima ou para baixo. Se este card for enviado para o cemitério por um efeito de card, invoque por invocação especial um monstro Shadow do seu deck, exceto Laiz Shadow Wendy, na posição de defesa virado para baixo. Você só pode usar o efeito de Laiz Shadow Wendy uma vez por turno, e apenas uma vez nesse turno. A nova fusão do deck é El Shadow Apocalone. Ela é a versão sombria de Evigishk Mindialgus, que é uma evolução de Ariel. Um dos elementos do mundo de Duel Terminal é que toda criatura que morre, desde as eras antigas, vão para a árvore sagrada na Floresta Natúria, e dentro dessa árvore tinha um sistema que mantinha os corpos desses monstros em tubos de vácuo. Os Shadow conseguiram libertar esses monstros e eles foram corrompidos pelas sombras. Por isso, qualquer monstro de Duel Terminal pode se tornar um Shadow, ou seja, se a Konami quiser, mais suportes virão para esse novo deck. Mas voltando a falar de Apocalone, seu efeito é: precisa de 2 monstros Shadow com atributos diferentes. Primeiro, deve ser invocado por invocação fusão, não pode ser destruído em batalha. Se este card for invocado por invocação especial, você pode escolher um card virado para cima e negue seus efeitos. Se este card for enviado para o cemitério, você pode adicionar um card Shadow do seu deck ou cemitério à sua mão e descartar um card. Você só pode usar cada efeito de El Shadow Apocalone uma vez por turno.
e esses são os novos Shadow. Em breve eles chegarão para nós. Eu com certeza vou pegar esse estrutural. Eu gosto muito dos arquétipos de Duel Terminal, tanto que meu deck é o Necross. E pelo fato que esse deck vai vir muitas cartas poderosas que encaixam em vários decks, como a fusão instantânea, super polimerização e tornados gêmeos. E você, gosta desse arquétipo das sombras? Comenta aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhuma história. E mais uma vez recomendo que você veja a lore de Duel Terminal aqui no canal. Acesse o link na descrição ou acesse a playlist aqui no final. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.